O primeiro texto está em Romanos, capítulo 7. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura agora. Romanos 7, versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Esse primeiro texto é o texto mais fácil, não há muita controvérsia com relação a esse texto. O viúvo ou a viúva pode casar novamente e contrair novas núpcias. E se a pessoa ainda vive, ela não pode casar porque será um adultério, mas se a pessoa morrer, então aquele que ficou sozinho pode casar novamente. Alguns vão perguntar assim como perguntaram para Jesus, né? E na eternidade, como é que vai ser? Quem que vai ser marido de quem? Quem que vai ser esposa de quem? Em Mateus 22, versículo 30, Jesus fala que nós seremos como os anjos, que na ressurreição nós teremos um novo corpo e que seremos como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. A Bíblia fala também não só da viuvez, mas fala também da separação. 1 Coríntios, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 10. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Veja, a Bíblia fala aqui que pode se separar. Não é que a Bíblia recomenda separar, mas há uma tolerância bíblica aqui com relação à separação. A pessoa pode se separar, mas a Bíblia não fala aqui que pode casar de novo. Então, se você quiser separar, você pode, mas que você viva sozinha ou sozinho, porque se você contrair novas núpcias, será um adultério vivendo ainda o seu marido. Então aqui eu mostrei dois textos até agora para vocês. Aqueles que morreram e aí deixaram a pessoa sozinha, viúva ou viúvo, essa pessoa pode casar de novo. Quem se separou não pode casar de novo. Mas eu quero falar agora de divórcio, que é um pouquinho diferente da viuvez e da separação. E eu quero falar sobre divórcio. E o primeiro texto da Bíblia que fala sobre isso está no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 24. E eu quero ler com vocês agora. Versículo 1. Se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Veja, Moisés aqui permite o divórcio se o marido encontrasse alguma coisa indecente na mulher. Não era o adultério aqui, a gente sabe disso, pessoal, porque se fosse adultério, a mulher deveria ser apedrejada conforme a lei. Então, se o marido, por algum outro motivo, quisesse se separar e se divorciar da sua mulher, Moisés aqui permitiu e ele poderia lavrar um termo, um documento de divórcio, que essa pessoa, essa mulher, poderia casar com outra pessoa. Casando com outra pessoa, e essa pessoa, por exemplo, morreu, foi o exemplo bíblico que foi dado aqui no texto de Deuteronômio 24, essa mulher não poderia voltar para o primeiro marido. Então tinha uma trava ali, para que não houvesse uma bagunça, né? Olha, casa com outra, aí morreu, não, volta para o mesmo marido. O Senhor nunca gostou que a gente ficasse trocando de marido ou esposa. Isso nunca foi abençoado por Deus na Bíblia. E eu vou mostrar mais alguns textos para vocês. Esse texto aqui de Moisés, Deuteronômio 24, a luz dele está no Novo Testamento. O Novo Testamento traz luz para esse texto. Jesus, que interpreta esse texto muito melhor para a gente quando ele é interrogado sobre o divórcio. Eu queria ler com você agora Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher,
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vamos parar a leitura aqui um minutinho. Primeira coisa que Jesus fala, olha, no princípio não foi assim. O Senhor se remete à criação e diz assim, quando Deus criou o homem, ele fez homem e mulher e os dois, num milagre de Deus do casamento, se tornam uma só carne, ou seja, inseparáveis. Aqui é a inseparabilidade do casamento, uma só carne. E o texto que nós lemos aqui diz assim, olha, o que Deus ajuntou, não separe o homem. As pessoas falam errado esse versículo, diz assim, o que Deus ajuntou, o homem não separa. É claro que separa, é só você ir no cartório e separar. A Bíblia fala assim, o que Deus ajuntou, não separe o homem, ou seja, não faça isso. Não é para separar, é a orientação bíblica. Continuando a leitura aqui a partir do versículo 7, agora vamos aprender mais com Jesus Cristo. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. A primeira coisa aqui nesse texto, pessoal, nessa segunda parte de Mateus 19, é que Jesus corrige o que as pessoas falam para ele. Eles dizem assim, por que Moisés mandou repudiar? Aí ele fala no outro versículo, Moisés permitiu repudiar. Ou seja, veja que não era o plano de Deus. Ele já corrige aqui, por que Moisés mandou? Não, ele não mandou nada, ele tolerou. E há uma diferença, pessoal, em aprovação bíblica e tolerância bíblica. É aquilo que Deus tolera e permite. Foi o que, por causa da dureza de coração, foi o que Moisés viu a saída. Não tem o que fazer, vocês não conseguem ficar juntos, não tem mais o que fazer, aí vão fazer o quê? Faz o divórcio. Mas não era ele não ordenança bíblica, ele não mandou que fizesse isso. Era apenas uma permissão de Moisés porque não tinha o que fazer. Aí Jesus fala assim, qualquer um que separar e casar com outra, comete adultério. Aí tem um porém aqui no versículo 9. Alguns acreditam que existe aqui uma cláusula de exceção, outros não. Outros dizem assim, não há cláusula de exceção para novo casamento. Se você se separou ou divorciou alguma coisa e casar com outra pessoa, é adultério. E pessoal, adultério na Bíblia é um pecado muito grave. Está na lista de pecados daqueles que não verão a Deus. Então, alguns não acreditam que há essa cláusula de exceção. Outros já acreditam que não. Isso aqui, Jesus está dando aqui uma cláusula excetiva. Ou seja, se o cônjuge cometer um pecado de relação sexual ilícita, no grego aqui a palavra é porneia ou porneia. Esse termo, que se traduz como relações sexuais ilícitas, pode ser qualquer natureza de relação sexual. Pode ser virtual hoje em dia, pode ser homossexual, pode ser o adultério, a prostituição, a fornicação. Qualquer coisa que o cônjuge cometa contra a vítima do casamento, esta vítima, alguns interpretam assim, tem a possibilidade do divórcio. Eu percebo, pessoal, que o divórcio e a separação na Bíblia são coisas diferentes, porque a separação já resolveria, fica separado e não se casa de novo. Agora o divórcio era um documento lavrado que permitia que a pessoa pudesse casar novamente. Então alguns entendem assim, olha, se você é vítima de um adultério, de uma prostituição, de alguma relação sexual ilícita do seu cônjuge, você pode se separar, pode se divorciar e pode casar com outra pessoa sem cometer adultério. É claro que isso, pessoal, é uma tolerância bíblica também, porque o maior exemplo bíblico de Jesus é Jesus não acusando uma mulher adúltera em João capítulo 8. Então, maior do que a separação e o divórcio, tem o perdão bíblico. O perdão bíblico é muito maior do que o divórcio e do que a separação, e é o mais recomendável. Olha, eu sofri uma traição. A Bíblia mostra o perdão do Senhor contra os nossos pecados mesmo. Então, o perdão é muito maior do que a separação. Mas alguns entendem o seguinte, não, se você foi vítima disso daí, você pode casar de novo e você não vai estar cometendo adultério. Alguns chegam a ponto de falar o seguinte, olha, existem até mais cláusulas excetivas que a Bíblia não cita.
ela está em silêncio. Eu não gosto de falar quando a Bíblia está em silêncio, eu também não falo. Mas é de se ponderar também, porque alguns que estão assistindo talvez o vídeo digam assim, olha, eu não sofri traição, mas eu sofria violência, agressão. Quer dizer, eu não posso me separar? Então, a Bíblia, como a Bíblia não cobre todas as situações possíveis, alguns interpretam assim, e o tempo da ignorância, bispo? E quando eu era ignorante? Deus vai levar em conta o tempo que eu não sabia que não podia se separar, que eu casei na ignorância? Olha, meu marido usava droga. Existem N situações que as pessoas podem ponderar e eu também, olha, eu até aconselho, eu sou pastor há 15 anos, irmãos. Eu aconselho que se você está no segundo casamento, terceiro, se você é pastor, dirigente, que você analise caso por caso, à luz das Escrituras, para trazer para a pessoa uma resposta bíblica, não a sua resposta, não a minha do teu lugar, nem a do seu coração, mas o que Jesus fala sobre isso. Hoje em dia, estamos numa sociedade muito complicada. A televisão brasileira mostra o adultério e a prostituição em todo o tempo. O melhor de tudo, pessoal, é ficar com uma pessoa só, escolher a pessoa, casar com ela e ir com ela até o final da sua vida ou até que a morte o separe. Esse é o melhor, esse é o plano de Deus. Quando ele fala assim, ó, não foi assim desde o princípio, é porque o plano original de Deus é que nós vivêssemos somente com uma mulher, somente com um homem e assim vivemos como o Senhor planejou para a nossa vida. Tá bom? Espero ter respondido para você. Se você gostou, deixa um like aqui pra gente. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com todo mundo. Assim todo mundo vai aprender também aqui no teu lugar se pode ou não pode casar de novo. Tá bom? Deus abençoe e fique na paz. Se você